Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos começando pela TV Santa Cecília, mais um ponto de vista nesta sexta-feira, 23 de outubro. O mês está correndo, né? Passando muito rapidamente. Logo, logo chega aí o 11º mês do ano. E aí a gente já começa a sentir aquele sabor, né? Aquele gostinho de Natal. Mesmo no ano de pandemia, dezembro é um mês maravilhoso, né? Quando chega dezembro, parece que as coisas melhoram para todo mundo, mesmo com dificuldades, mesmo com problemas, mesmo com os percalços do dia a dia da vida. Dezembro é o mês do nascimento do menino Jesus e eu espero que esse ano ele nos dê esse grande presente que todos nós esperamos aí, que seja a cura, né, do Covid, a vacina, o remédio, qualquer que seja a solução para esse mal que assola o mundo inteiro. Não é só o Brasil, o mundo inteiro. A todos uma ótima sexta-feira, já desejando para todos aí um excelente final de semana. Que o final de semana seja muito bom, mas com cuidado, nada de aglomerações, hein? Hoje recebo com muito carinho, como toda sexta-feira, a doutora Thelma Rodrigues, advogada trabalhista. Boa tarde, doutora Thelma. Boa tarde, Altair. Que prazer revê-la. O prazer é todo meu poder estar aqui toda sexta-feira, compartilhando aí com os nossos colaboradores, colegas, meu professor amado e querido, doutor Stalin, toda sexta. E sempre lembrando, né, que tudo isso porque o Boturão deu espaço aqui, né, o Edgar Boturão, para a gente poder estar falando sobre essas relações de trabalho, tudo que acontece aí no dia a dia, né? A nossa pauta hoje, inclusive, está recheada, mas é só do Guedes. Tá boa. Quero também deixar um abraço aqui para o nosso colega Anderson Souza. Lembrei dele aqui, conversei com o nosso professor, foi professor dele também. Nosso amigo querido já participou aqui conosco da mesa, né? O Vinagre também, o nosso fotógrafo. E, enfim, é sempre um prazer poder estar aqui toda sexta-feira. E hoje vamos continuar aí as nossas... aqui entre nós, né? As nossas discussões. Né? Às vezes a gente pensa que nós estamos nos nossos delírios, né, doutor Stalin? Que coisa vamos boa. ver hoje o que nós temos aí. Deixa eu cumprimentar aqui o doutor José Stalin, né? Como diz até um advogado trabalhista e professor. Boa tarde, doutor Stalin. Boa tarde, Altair. Boa tarde, telespectadores. É uma satisfação estar mais uma vez aqui nesse programa, que trata de assuntos variados em relação ao direito, particularmente ao direito trabalhista, as relações sociais, as relações trabalhistas que envolvem o interesse, vamos dizer assim, de toda a população, que diz respeito essencialmente à manutenção, à forma de vida, enfim, tudo aquilo que a gente espera na evolução da nossa vida, do progresso e assim por diante. Muito obrigado a participação e vamos em frente. Muito bom tê-lo aqui. E conosco também hoje, né, novamente, o Jorge Firmino, que é secretário-geral do Sindicato dos Gráficos. Jorge, boa tarde, Jorge. Boa tarde, Altair. Boa tarde ao doutor José Stalin, à doutora Thelma, às pessoas de casa que nos assistem. E aproveitar o ensejo mais uma vez para agradecer esse espaço que o Edgar Boturão nos reserva aqui para todo o movimento sindical. Está aqui discutindo com a categoria os assuntos de interesse dos trabalhadores. Bom, eu só quero aqui mandar um abraço, né? Ontem nós tivemos aqui na TV o debate dos candidatos de Cubatão, né? A Santa Cecília, mais uma vez, montou o palco aqui para que aconteça essa festa democrática. Eu coloco isso como uma comemoração democrática. O debate nada mais é do que uma prestação de cada um dos candidatos para você que é eleitor ter a noção de quem é quem, né? A proposta de cada um. E a Santa Cecília faz isso e vai continuar fazendo. Ontem foi Cubatão e na próxima terça-feira estarão aqui os candidatos à Prefeitura da Bertioga. Então não percam, na próxima terça-feira, você que é de Bertioga, principalmente você, fique atento aí para assistir aqui o debate entre os pretendentes à cadeira de prefeito da cidade de Bertioga.
Bom, eu só vou colocar aqui que nós estamos chegando ao número de 156 mil mortos pelo Covid no mundo, né? E, mais uma vez, aí nós temos a briga politizada entre o presidente Jair Bolsonaro, o governador Dória, em relação à vacina. Eu acho que isso é um absurdo muito grande e espero que isso acabe o mais rápido possível, até porque a vacina não é de A nem de B, a vacina é para todos nós, não é? Não é para ninguém se eleger com essa coisa da vacina. Se isso é uma determinação do presidente Bolsonaro, quer dizer, se isso está na mente do presidente Bolsonaro ou do governador Dória, que tirem isso da cabeça. A vacina é para a população, é para a humanidade, não é? Então esqueçam campanha política e vamos pensar na população, tá certo? Vamos começar aqui o programa e eu tenho... Doutora Thelma, eu vejo que o Guedes, que é o posto Ipiranga, né? Ele sempre repete que nós perdemos aí apenas 1 milhão e 14 milhões, 1 milhão de empregos, né? Perdemos apenas 1 milhão de empregos, segundo o IBGE. Segundo o IBGE, perdemos 1 milhão de empregos. E a gente não sai daquela marca de 14 milhões, né? Essa marca parece que... Sabe quando o velocímetro do carro emperra, ou então aquele ponteiro da gasolina emperra, ele não quer sair do cheio ou do vazio? É a mesma coisa os 14 milhões. 14 milhões, 14 milhões... Não sai disso, doutora? Exato. Hoje o nosso assunto é o Guedes, essa semana aí, que realmente ele... Não, tem coisa pior, né? Nesses números, ele está dizendo que foram perdidos 1 milhão de empregos, mas que o IBGE está dizendo que são 11 milhões. Né? Hoje, segundo pesquisa também do IBGE, são 14 milhões. 14 milhões. Né, de desempregados. Mas não sai disso, né? Mas E continua, né, nós aqui sempre alertamos que o número com certeza deve ser maior. Nós devemos estar aí com o dobro, acho que na casa 28 estaria bom, de bom tamanho, né? 28 milhões. Por baixo, por acho. baixo. Né? Mas, infelizmente, são dados que nós podemos observar que não está batendo com o que nós observamos, né? No dia a dia. No dia a dia, em inúmeros setores aí reclamando de desemprego, até aqui mesmo na nossa região, Bertioga, número de desempregados na questão do transporte coletivo, que dispensou. Fora a nossa região aqui, que a gente está sempre noticiando, dispensa em massa, né, Jorge? Foi a primeira era dos metalúrgicos que seguraram, aí depois o Porto, veio... Cubatão... A questão, né? Então, quer dizer... O que nós temos aqui na nossa região, nós podemos assegurar que acho que está realmente elevado muito o número. Maior, esse número de 1 muito milhão. Maior. Esse número de 1 milhão é um número muito fictício, né? Porque esse número é muito maior. A gente vê pelas ruas aí, só quando... Sabe, eu sinto, o meu termômetro é o ambulante. Quando eu vejo muito ambulante, o cara na rua vendendo bala, o outro vendendo meia, vendendo pano de chão. Quer dizer, esse pessoal não está escolhendo aquilo lá porque é um grande negócio. Está escolhendo aquilo lá porque é o único negócio que ele tem para fazer no momento, né? Ô, doutor Stalin. Exatamente. Sobrevivência, né? Sobrevivência, a verdade é essa. Então, o povo procura atividades alternativas que possam assegurar algum mínimo de valor para a sobrevivência. Ô, Jorge, queria que como é que você falasse um pouquinho dessa coisa aí, desses números que o IBGE coloca. Eu sei que o IBGE tem um trabalho sério, tem pessoas lá sérias, mas me parece que isso aí está segurando muito. 14 milhões, aí a gente não sai disso, era 11, depois passou para 12, demorou muito. Só perdemos 1 milhão, aí o IBGE fala que não é bem isso, mas não é também tanto, porque fica nos 14. A realidade é outra, né? Sem dúvida. O dia a dia, né? Sem dúvida. Na minha opinião, 14 milhões são aquelas pessoas que já desistiram de procurar um emprego. Já estão desalentados e estão fazendo esse tipo de serviço na informalidade, vendendo isso que você falou, vendendo bala no farol. Água, qualquer coisa, né? Então, o número deve estar aí em torno, o número geral deve estar em torno de 25, 26 milhões no país. Bom, eu vou tratar de um assunto aqui que a gente escuta algumas coisas do governo que depois a gente fala, mas não é sério.
eu queria levar a sério isso, né? Mas às vezes parece brincadeira. O Guedes, ele colocou aqui, o governo revoga 48 normas trabalhistas com promessa de reduzir a burocracia. Eu vou ler só um pedaço para vocês aqui terem uma ideia. O governo federal realizou hoje uma cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília, para anunciar a revogação de quase 50 normas trabalhistas, né, avaliadas como inúteis. É isso mesmo, inúteis pelo Ministério da Economia. Além disso, ainda foi anunciada uma nova norma regulamentadora, especialmente voltada para o agronegócio, e também a simplificação do preenchimento do sistema e social para empregados. E dentro aqui das coisas eu vou enumerar algumas delas, não é, para vocês aqui terem uma ideia de onde chega isso. Normas para o agronegócio, mais ou menos, só para começar aqui, tem a flexibilização do local de armazenamento de agrotóxico, quer dizer, facilitando. Pulo para vocês aí também o treinamento à distância e o espaço para camas. O que é isso, Altair, espaço para cama? Espaço para cama é o seguinte, num alojamento, espaço muito grande para cama, vamos diminuir, não precisa tudo. Mais ou menos isso. Doutora Thelma, dá uma resumida para a gente aí. A matéria é mais ou menos, a matéria é muito grande, não é? Mas então, essas normas são inúteis. É isso? Essas normas, ainda lembrando aqui que o nosso ilustre colega Anderson Souza comentou comigo essa matéria ontem, eu achei ela interessante, trouxe, né, aqui dessas normas, mas o pano de fundo dessa norma, o que é? Criar mais espaços para armazenamentos, mais espaço para os proprietários, né, para os empresários terem mais espaços dentro dos armazéns, dentro de onde os trabalhadores, que alguns casos, né, dormem, mais espaço para quê? Para eles poderem utilizar, para estocar, para o que for necessário. Mas o que é interessante eles não estão mais preocupados com a saúde do trabalhador. Inclusive, essa questão de distanciamento, né, de agrotóxicos, enfim, essas normas aí que o Guedes, né, junto com o secretário do Trabalho, o Bianco, vem trazendo, são normas que eles estão dizendo que complica trabalhista, que eles chamaram, programa complica trabalhista. E que essas normas aí, que eles estão reformulando tudo, vai desburocratizar. Mas tudo que foi criado ali, principalmente nessa área, né, rural, com o intuito de preservar a saúde do trabalhador. Então, é muito preocupante, precisa analisar direitinho, caso a caso, e ver o que pode ser feito realmente. E não esquecendo, Altair, que, infelizmente, o trabalho escravo, principalmente em fazendas, é muito comum, né? Infelizmente, no Brasil é uma coisa comum. É muito comum no Brasil isso, né? E não precisa ir lá para o Amazonas Norte, não. A gente vai aqui no estado de São Paulo mesmo e nós podemos observar trabalhadores rurais lá como escravos, trabalhando ainda. Então, é de se admirar que eles ainda estão pensando, eles pensam só no agronegócio, no lucro do agronegócio. Agora, no trabalhador, é que fica difícil você pensar que eles estão querendo proteger de alguma forma, né? Doutor Stalin, eu queria ouvi-lo, o senhor viu essa matéria também, conhece essa matéria, né? Conheço bastante essa matéria, é muito interessante porque tem a ver com aquilo que o governo, e particularmente o ministro Paulo Guedes... Sinistro, doutor? Colocou, né? Ou Ipiranga. seja, de jogar o país lá há 150 anos atrás, naquele período da Revolução Industrial, que durante esses 150 anos foi sendo superado. Nada acontece por acaso. Então, tendo em vista esse movimento de liberação, que agora virou modismo, então o governo simplesmente lança primeiro uma notícia, vamos simplificar, vamos fazer, vamos acontecer. E todo mundo fica entusiasmado, mas vai simplificar, vai alterar o quê?
Basicamente, essa simplificação aí que se pretende tem a ver com as normas regulamentadoras, né? Nós temos um elenco de normas regulamentadoras do trabalho, que compete essencialmente ao Ministério do Trabalho, que hoje foi sucateado e está em vias de desaparecimento. E a colocação é assim, as normas regulamentadoras estão voltadas essencialmente para a segurança e a vida sanitária do trabalhador. Então não foi criada assim, em uma situação hipotética, ela foi criada com base de estudos científicos, né, médicos, entendeu? Muita pesquisa, para voltar exatamente para esses dois sistemas, essas situações, segurança, higiene do trabalho, condições sanitárias e assim por diante. Ora, todas as normas regulamentadoras dizem respeito a isso. A verdade é essa. Então, não é por acaso que elas foram criadas, e existem há muitos anos, e vem sendo alterado gradativamente, entendeu? Na medida em que há necessidade de adaptação. Nesse caso aqui, por exemplo, no agronegócio, tem situações particulares, realmente precisam ser regularizadas. Mas não pode ser com essa ótica de que o que existia não vale mais, não existe, não presta, joga no lixo, não é bem assim. Nada foi criado por acaso, tudo resultou de estudo, de um trabalho de pesquisa. Luta. Entendeu? Uma luta muito grande, né, para ser regulamentado. Agora, de repente, vem o governo e fala, vamos simplificar tudo, vamos descomplicar. Não está descomplicando nada. Ele está realmente jogando o trabalhador numa situação de penúria, de desgraça. Ou seja, numa situação em que ele vai ter uma situação prejudicial à sua saúde. E todas essas normas foram criadas exatamente para isso, para preservar. Porque interessa, veja bem, nacionalmente ao governo manter a saúde do trabalhador. Por quê? Porque isso representa a economia também na Previdência Social. Quer dizer, o trabalhador bem cuidado, ele não fica doente. E quando ele fica doente, ele é recuperado, volta ao trabalho, ele é um elemento útil. Agora, de repente, acaba-se com tudo isso, o que vai acontecer? Vai sobrecarregar a Previdência Social, com certeza, em acidentes de trabalho, em auxílios-doença, uma série de coisas. Então, esse é um fator muito preocupante na forma como vem sendo lançado pelo Ministério da Economia. Com esse sufocamento do Ministério do Trabalho, que foi transformado em secretaria, o que a gente observa isso na verdade, um sufocamento. Vamos acabar com o sistema, vamos liberar tudo. Então, eu não sei o que vai acontecer no futuro próximo, que está chegando. Porque, né, a verdade doutor é essa. Starling, essas é muito sinistro são todas isso. do Ministério do Trabalho, né? Que ele diz que são obsoletas, né? Tudo isso tudo não presta. Tudo não presta. Aliás, tem um partido anterior aí que também inventou com essa. O Brasil foi descoberto em 2003. Antes não existiu nada. Agora nós estamos entrando num outro descobrimento do Brasil. Tudo que existe para trás não serve nada. Agora vai tudo que vem para frente. Então, nesse sistema que estão criando, que estão alterando, tem um outro detalhe que também foi noticiado, mas falou-se pouco, que é o e-social. O e-social foi criado essencialmente no modernismo da internet, dos sistemas eletrônicos, de fazer uma fiscalização da empresa e dos trabalhadores, né? Então, hoje, o sistema é tão complicado que ele vem sendo, a sua vigência vem sendo fatiada, vem sendo gradativamente imposta, até que chegou meses atrás, já se falou assim, vamos revogar o e-social. Ele não foi revogado. E agora vem a notícia de que ele será alterado. Agora, alterado em que sentido? Para quê? Quer dizer, nós não temos ainda elementos para fazer crítica. Né? Eu estou fazendo uma crítica genérica, porque nós não sabemos ainda efetivamente o que vai ser. O que vai ser. Né? Nós estamos ainda naquela primeira fase de se noticiar alguma coisa para ver a reação do povo. Entendeu? Aí depois, dependendo da reação, a gente edita assim ou modifica ali e tal, e vai assim por diante. Doutora Thelma, essa coisa de ficar esperando, né? A gente noticia para ver, quer dizer, eles noticiam para ver a resposta da população, quer dizer, o que a população grita ou deixa de gritar, né? Mas nunca está sendo bom para a população. Todas as reformas que foram aí foram péssimas, né?
E essa flexibilização que estão tendo aí agora, eu acho nessa criminosa. Questão, nessa questão. Como o doutor Stalin falou, algumas coisas você pode realmente melhorar, mudar, né? Mas tem coisas que você não pode mexer, como eu acho que essa questão de distanciamento, porque já houve, com certeza, uma perícia, já foi constatado que realmente é o mais seguro, né? Então tem que se refazer tudo de novo. É um trabalho de engenharia, né? Para realmente ficar constatado que essa distância seria o mais seguro. Mas o interessante é que após a extinção do Ministério do Trabalho, que foi incorporado aí na economia, tudo que foi feito está sendo desmontado, está sendo extinto, né? O Ministério do Trabalho, enfim. Então, as normas, inclusive tinha uma matéria que foi parar no STF, que era até a questão da lista de trabalho escravo, que ela é sempre mensalmente, ele está sempre sendo mensalmente ou sempre publicando todas as empresas que são condenadas, né, que foram autuadas e foram no STF para querer mudar essa lista, para que ela não aparecesse, mas graças a Deus, né, essa questão aí, o STF não aceitou e a lista continua aí. Ainda bem, né? Ainda bem, porque o que me preocupa mesmo, principalmente nessa questão de agronegócio, de tudo isso, é onde o trabalho escravo é muito utilizado, nas fazendas. Sim. Então, tem que ficar atento. Se essas normas foram criadas, é porque elas foram embasadas para o bem do trabalhador rural. Então, eu acho que tem que ser observado, né, essa situação. Mas como o doutor Stalin falou, com muita propriedade, nós não temos ainda tudo definido, eles estão jogando. O que não tiver muita polêmica, ou se não tiver polêmica, pode ser que passe, como diz lá o nosso ministro lá. A porteira aberta, a boiada passa. Lembra disso? Se tiver, se der. Então é essa situação, né? Ô Jorge, você ouvindo tudo isso aí e transportando até para a sua área e do seu conhecimento, não precisa ser só especificamente do gráfico, as coisas mudam todos os dias, mudam todos os dias também não, mas mudam sempre e mudam sempre para pior, né? Eu não estou vendo aqui ninguém falar, não, olha que mudou e mudou para melhor, olha que coisa boa. Não tenho ouvido isso, Jorge? Não, eu costumo dizer que quem pensa que a reforma trabalhista acabou lá em 2017, está enganado. A reforma trabalhista está aí, a todo dia eles estão mudando alguma coisa. E quando se fala em reforma, você imagina que vai reformar alguma coisa para melhor, né? Você faz uma reforma na sua casa para deixar a sua casa mais bonita, não é isso? E essas reformas que a gente vê nas questões trabalhistas, é só para retirar direito. É só retrocesso, você não vê nada avançar, nada em melhoria dos trabalhadores. Na questão do pessoal da lavoura aí, é um trabalhador que ele já sempre foi alijado de tudo que é tipo de processo. Quando você fala da diminuição do galpão para instalar a cama do pessoal, esse pessoal ele já dorme no local. No barracão mesmo, né? Num barracão e talvez até junto já com o produto químico que vai ser usado. Do lado. Quer dizer, além dele respirar aquilo ali o dia inteiro na lavoura, ali pulverizando e usando aquele determinado produto químico, ele ainda dorme com ele. Você vê, nós temos várias denúncias de trabalho escravo, né, na área da agricultura, do agronegócio. Então, o que eles querem fazer? Querem mudar para... O que o trabalhador precisa entender uma coisa, ou ele, é aquilo que o doutor Stalin fala, uma hora alguma coisa vai acontecer. E tem que acontecer, vai chegar uma hora que o trabalhador vai ter que se levantar, gente. O trabalhador não pode ficar vendo só, correndo pelo ralo os seus direitos, perdendo todos os seus direitos no dia a dia. Está escandalosamente o trabalhador ficando para trás. E aí, na mão do empresário, seja ele de qualquer setor, o trabalhador ele é apenas um número. Ele está sendo usado ali para dar lucro para o patrão, recebe o salário, mas ele está sendo pago para dar lucro para a empresa.
E a partir do momento que ele ficar doente, que ele adoeceu, qualquer problema que ele tiver, descarta e põe em outro lugar. Infelizmente é isso. E diminuir as autuações, né, Altair? O que eles querem também é isso. Porque com essas autuações eles têm que pagar e são valores altos, muitas vezes quando tem fiscalização. Então é isso, é claro, né? Óbvio. O próprio sucateamento do Ministério do Trabalho é uma prova disso. Você hoje não tem fiscal para fazer fiscalização nos grandes centros. Agora você imagina nas grandes fazendas a retirada Quando você pensa numa fazenda que está lá no Mato Grosso, no Tocantins, no Pará, né? Quando você, no Goiás, onde quer que seja, no estado de São Paulo mesmo, qualquer que seja o cantão, o rincão do Brasil, não tem aí gente suficiente para fazer esse tipo de fiscalização. E quando a gente falou em flexibilização do agrotóxico, é uma coisa que me preocupa muito, porque eu conheço bastante disso, que eu vim do interior, né? Sou filho do interior, de agricultura também, de pecuária e agricultura, conheço bem disso, nasci nesse meio e a gente sabia que aquele tempo não tinha os EPIs de hoje, né? E quantas pessoas se intoxicaram e morreram por causa de agrotóxico, que nunca teve também um tratamento tão especial assim. Teve uma legislação que melhorou bastante, né? Mas ainda não é suficiente para deixar ele todo imune aos males que é causado pelo agrotóxico. E agora, flexibilizar o agrotóxico é brincadeira. O Brasil é um dos países que mais usa agrotóxicos no mundo. Viu, Altair, para complementar o assunto da fiscalização, quando há fiscalização, acontece o que aconteceu lá em Unai, né? Sim, são mortos. Onde armaram uma emboscada e assassinaram os fiscais. Dois ou três fiscais. 2 ou 3, mais o motorista. Mas acontece isso. É um país bastante violento. Quando a gente fala aqui, a gente está falando aqui, graças a Deus, não é da cidade, está falando mas quando você sai para o campo, é um país bastante violento, né? Nós temos aí, nessa briga entre o madeireiro, o invasor, o dono, o fazendeiro, o grileiro. É um monte de gente, mas não está confundindo? Não estou confundindo nada. Tem o fazendeiro, tem o grileiro, tem o madeireiro e tem o bandido. E tem o garimpeiro, e tem tudo. Boiadeiro. Né? Boiadeiro. Tem o boiadeiro, tudo no mesmo lugar. Gente, é muito violento. Nós vimos aí a Dorothy, né? Lembra do assassinato violento? E não foi só ela foi... O Chico Mendes a gente nem fala, né? Quer dizer, do Chico Mendes para cá, quantos mais morreram? Então, é um país que lá no campo é um país bastante violento. Que é o agronegócio. Que é o agronegócio. Que é o que está dando dinheiro. Que é o que está dando dinheiro para o mundo, que está sustentando esse país. E que eles estão preocupados agora nessa situação. O governo fala que se colocar gado no Pantanal não tem queimada, né? Por aí você vê o nível do... Falar em queimada, só para a gente colocar aqui, olha, tem hora que eu desacredito no ser humano. Isso é desacreditar no ser humano. Nós tivemos, na quarta-feira agora, o abandono dos brigadistas, doutores e Jorge, das matas, né? E bombeiros, porque o IBAMA não tinha dinheiro, acabou o dinheiro do IBAMA, e aí o chefe do IBAMA falou, não, vem todo mundo embora, porque eu não tenho dinheiro para pagar, e não vou me comprometer aqui não, vem todo mundo embora. E largaram a floresta pegando fogo, pega fogo em tudo quanto é lugar, IBAMA não tem dinheiro. E hoje, sexta-feira, isso foi na quarta. Hoje, sexta-feira, é que o governo falou, não vou liberar aqui então, tal. Nem é tanto dinheiro assim, se você colocar aqui o que representa a floresta brasileira, o que isso representa de dinheiro para o mundo, né? Para nós, porque para o mundo todo ela representa o pulmão do mundo. Hoje que tomaram uma decisão, aí o pessoal está voltando e a floresta pegando fogo, doutora. É absurdo, né, Altair? É absurdo. Não é? Então vamos fazer um intervalo e no próximo... E a gente volta já para falar de mais coisas aqui. Vamos lá. Voltamos aqui com o ponto de vista desta sexta-feira, 23 de outubro. Eu fui para o intervalo, a doutora queria falar alguma coisa, doutora? Eu interrompi, Não, olha, não pode. É que foi 25... É o bloco, agora é o break. É que nós mudamos então, agora, nesse período eleitoral, a gente mudou um pouquinho o formato do programa por causa do horário político eleitoral. Mas depois a gente volta. O primeiro bloco é um pouco mais longo e os outros mais curtos. Mas a senhora ia colocar alguma coisa importante? Não, tudo bem. Tudo bem. Deixa eu perguntar para o Jorge Firmino aqui, então, que é o secretário-geral do Sindicato dos Gráficos, como é que estão as coisas, Jorge?
caminhando Então, para Altair. uma solução boa ou não? Boas notícias ou não? Então, Altair, nós não desistimos ainda de fechar um acordo satisfatório, um acordo de bom senso que atenda ambas as partes, né? Nós não queremos quebrar nenhuma empresa, mas nós também não podemos deixar de assistir os nossos trabalhadores. Como eu disse aqui na semana passada, já estão há 3 anos sem reajuste de salário, efetivamente, nas suas folhas de pagamento. Diante disso, nós fizemos uma assembleia na quarta-feira e a categoria decidiu em assembleia e está cobrando do sindicato a partir de ontem já, que o sindicato reenvie novamente para o sindicato patronal a última proposta que nós enviamos antes da assembleia. Ou seja, mais uma tentativa de se negociar um acordo amigável. Então, encaminhamos uma proposta, novamente, de 2,94%. Chama atenção de novo, senhores, 2,94%, que é a inflação de agosto de 2019, aliás, de 1º de setembro de 2019 ao final de agosto agora de 2020. Fizemos uma proposta de 1% a partir do dia 1º de janeiro. Esse reajuste deveria ser, na realidade, a partir do 1º de setembro. Mas nós, entendendo a situação das empresas por conta da pandemia, nós fizemos a proposta de parcelar 2,94%, sendo a primeira parcela de 1% lá em 1º de janeiro e 1,94% lá em 1º de maio do ano de 2021. E abrimos mãos também da participação nos lucros e resultados das empresas, porque também, mais uma vez, a gente entende que neste ano as empresas não têm condições de pagar participação do lucro para o trabalhador. A Assembleia decidiu o seguinte: reencaminha e vamos aguardar um posicionamento do patronal. Caso o patronal não dê retorno, denúncia na justiça. Vamos procurar os caminhos judiciais para denunciar o que é cota negocial que o patrão nos ofereceu, em troca do reajuste de salário. Então, estamos nessa situação. E, a partir do ano de 2021, intensificação nas fiscalizações, aí nós vamos encontrar certas dificuldades por conta do que nós falamos, que não tem fiscal do Ministério para fazer a fiscalização. Então, nós vamos fazer aquelas fiscalizações que o Ministério está fazendo home office, que é fiscalização no Fundo de Garantia, fiscalização no INSS, porque nós temos conhecimento que tem empresa que desconta na folha de pagamento do trabalhador e não recolhe para o INSS. Nós vamos pedir fiscalização com relação à segurança no trabalho, tá? Em algumas NRs que atingem o nosso setor gráfico que nós vamos pedir fiscalização. E vamos pedir fiscalização também sobre a aposentadoria especial, que a categoria gráfica é uma categoria insalubre, e a maioria das empresas fornece o formulário PPP para o trabalhador requerer sua aposentadoria, um formulário fora dos requisitos exigidos pelo INSS. Então, é uma decisão dos trabalhadores. Os trabalhadores estão inconformados, estão, sim, preocupados, medo de perder o emprego, isso é natural e a gente entende, mas estão inconformados da maneira como foi feita a proposta para os trabalhadores, pelo sindicato patronal. Estão inconformados também da maneira com que os empresários da Baixada Santista referendaram este acordo que foi assinado lá no ABC. Então, os trabalhadores decidiram por essas atitudes. Intensificar em cima das empresas, porque ninguém aguenta mais. Se você pegar um salário de um trabalhador, a nossa federação fechou o acordo semana passada, São Paulo e o restante do interior, a nossa federação fechou para todos os sindicatos gráficos do interior de São Paulo, 2,94% de reajuste, a data base é a mesma, 2,94% a partir do dia 1º de janeiro de 2021 e a metade da PLR que foi negociado ano passado e a manutenção de todas as cláusulas da convenção coletiva. Então é essa situação. E o que eu
pude apurar. Ontem nós estivemos visitando algumas gráficas, visitando alguns trabalhadores, aqueles que não puderam vir na Assembleia, nós fizemos a Assembleia na porta das empresas. Nós pudemos apurar com alguns empresários que na live que o Sindicato Patronal disse que fez aqui com os empresários da Baixada Santista, o presidente do Sindicato Patronal, que é da região, é daqui de São Vicente, o presidente do Sindicato Patronal, em momento algum na live, apresentou as nossas propostas de negociação. Talvez até por compromisso que ele já tenha assumido lá no ABC, ele sequer apresentou as nossas propostas, né, de flexibilizar 2,94, nem isso ele apresentou para os empresários aqui da Baixada. Então aquilo que ele dizia, que o Sindicato de Santos, dos trabalhadores de Santos, está intransigente para assinar um acordo de 0%, eu acho que a intransigência vem do lado de lá. E como você colocou da última vez aqui, né, Jorge, a negociação tem que ser feita com o Sindicato da Baixada Santista. Esquece ABC, não tem nada a ver com ABC, não tem nada a ver com... É outra realidade. É outra realidade. É outra realidade. Até porque você já colocou aí que ele já, no interior já se ajeitou, né? Já fizeram, já está certo, né? Já está certo. 2,94. 2,94 a partir de 1º E mais de janeiro. alguns outros ganhos. Isso. Tá, então o patronal aqui tem que se mexer. Então, eu não vou nem perguntar hoje aqui, para não deixar o Jorge também aqui, o que é essas cotas que foi oferecido. Uma outra oportunidade, se não for aceito, se não for chegar em comum acordo, a gente pergunta e fala, explica bem o que são essas cotas aí, que eu fiquei curioso também, viu? Estamos aí para Tá certo. dar as explicações do que significa essa cota. Doutora, a coisa não está fácil, né? Não. Nós comentamos isso na sexta-feira passada, a gente está sempre falando aqui, quase toda sexta-feira, em relação à mudança com a emenda 45, reforma, bom, enfim, de comum acordo, né, doutor Stalin, essa questão desse comum acordo de patronal e empregado para você poder ingressar com o dissídio, complicou muito e gerou, né, o que o Jorge está sofrendo aí. São tentativas e tentativas de negociação e não se chega a um denominador comum, né? Até porque cada um quer ver o seu lado e o que interessa, né? Mudaram o sistema e o sistema parecia no papel muito bonito, né? Mas eu acho que ele não funciona dessa forma, viu? Eu fico preocupado. Nós temos visto aqui inúmeros casos, né? Ouvindo até as categorias que não têm tido sucesso. Então, acho que podemos pensar em uma mudança, né? É para isso que a gente está sempre aqui ouvindo as categorias, né? Os sindicatos e os problemas que são originários dessa situação. E é num debate, é numa conversa que se pode mudar, né? Você pode os voltar, deputados, pode as voltar pessoas atrás, que né? podem... Quando você vê que uma coisa não deu certo, o passo que você deu não deu, volta atrás, não tem problema nenhum a gente errar e voltar e reconhecer e falar, olha, não foi a melhor coisa, vamos retornar aqui e vamos ver, né? O que pode ser feito de outra forma, no momento não deu, esse não deu. A tentativa era boa, a intenção, mas no inferno está cheio de bem intencionado também. Né? Dizem lá, o pessoal, no inferno está cheio de bem. Então a intenção era boa, mas não deu certo. O importante, Altair, o trabalhador elogiou a postura do sindicato, fomos bem recebidos nas empresas onde fizemos as assembleias. O trabalhador deu todo aval para a decisão que o sindicato deu, e só que agora, a partir de agora, o trabalhador quer participar efetivamente, que o patronal encaminhe alguma proposta por escrito, e só transformamos a Assembleia Extraordinária em Assembleia Permanente. Sim. E vamos estar se reunindo com os trabalhadores. Só para simplificar, Jorge, o pedido de vocês da categoria é 2,94%, é só isso? Só isso. E vocês ainda flexibilizaram isso aí em quantas vezes? Em 2 parcelas. 2 parcelas. A primeira de 1% em janeiro e a segunda de 1,94% em 1º de maio. Para comemorar o Dia do Trabalhador. Mais nada, mais nenhuma reivindicação de perda, nada. Nada, porque nós temos uma convenção coletiva já assinada o ano passado por um período de 2 anos. Então, esse ano ficou para ser discutido apenas as cláusulas econômicas, onde discutiria-se o índice e o PLR. Aí veio a pandemia, foi aonde nós tomamos a decisão de não encaminhar
o pleito na participação dos lucros. Que é uma decisão até coerente e inteligente, né, de entender o outro lado também da história, do outro lado da corda tal empresário, mas o empresário também tem que entender que houve perdas, né? As perdas são enormes, porque a inflação índice aí foi não dos tem maiores, correção. Há quanto né? tempo não tem correção? Né? Então, e outra, se você pegar a inflação de 2,94, está sendo baseado sobre a inflação de agosto. Em setembro, a inflação já deu alta. Quando chegar em janeiro... Em maio, que vai ser paga a última, vai em maio. Em maio, quando chegar a última parcela, essa inflação já foi engolida já pelo momento que nós estamos vivendo. Com a alta do arroz, a alta dos produtos básicos, né, do consumo do trabalhador. Não é fácil tocar desse jeito, né? Desse jeito a gente vai ter que mexer em algumas coisas. Inclusive o doutor Stalin falou que ele quer falar sobre algumas convenções que tem aí, não é isso? Eu vou fazer o intervalo para que a gente volte, né? E a gente volta depois para falar sobre isso com mais tranquilidade com o doutor Stalin aqui, com a doutora Thelma e com o Jorge Firmino. O ponto de vista volta já. Estamos de volta com o ponto de vista desta sexta-feira, 23 de outubro. E quando vamos para o intervalo, as consultas acontecem aqui nos bastidores, né, doutora Thelma? E de graça, né? Graças a Deus, né, Jorge? A gente faz consulta, o nosso mestre a gente faz consulta aqui com o mestre, faz com a doutora, a gente vai se consultando aqui, eu e o Jorge. E os câmeras também, a rapaziada aqui, né? Rapaziada, todo mundo aqui tem alguma coisa para perguntar para o doutor aqui? Eu vou intermediar isso com o pessoal aqui da produção, né, para me cobrar algum aqui. São trabalhadores também, né? Tem que... Vamos, o doutor Stalin, agora falando sério, o doutor Stalin, até a gente de vez em quando tem que dar uma liberada assim, para não ficar só na tristeza aqui, né? O doutor Stalin falou aqui das convenções coletivas, doutor, se eu queria falar sobre esse problema também, do que está acontecendo. É um problema grave. Veja bem, a Constituição de 88, ela quebrou as algemas existentes entre os sindicatos e o governo. Os sindicatos eram todos grudados, ou vamos dizer assim, dependentes do Estado para tudo. Muito bem. Com a Constituição de 88 liberou-se. Porém, misteriosamente, no curso desse tempo, aí vão lá mais de 30 anos, o que aconteceu? Foram criados mecanismos espúrios, eu digo até, porque o Ministério do Trabalho passou a fazer algumas exigências impertinentes. Eu vou dar um exemplo. A Constituição fala, os acordos coletivos ou convenções coletivas precisam ser apresentadas ao Ministério do Trabalho para registro e arquivo. Então, você tem um documento formal, discutido, com atas, uma série de coisas, você leva a registro, ou arquivo, e pronto. Compete ao Ministério do Trabalho simplesmente o quê? Divulgar isso daí. Ele deve guardar lá, registrar lá o documento para efeito de publicidade. Então, qualquer um pode ir lá pedir, hoje pela internet, pede uma cópia e tal, muito bem. Mas aí as exigências começaram assim. Primeiro, aquele documento que é feito pelas duas categorias sofrem, para efeito de arquivo, umas modificações, porque o Ministério do Trabalho quer que você estabeleça as cláusulas, a disposição das cláusulas de uma forma diferente, que não é aquela sequência lógica que existe no documento formalizado entre as partes. Então, começa por aí. Em segundo lugar, eles começam a fazer análises. Ora, o Ministério do Trabalho não tem que analisar isso daí. Quem tem que analisar e julgar é a Justiça. Eles têm simplesmente que registrar e divulgar, nada mais do que isso. Então, hoje, o que está acontecendo? Você manda o documento lá para o Ministério do Trabalho. O que acontece? Vai sofrer primeiro uma análise. Precisa preencher o aspecto formal que eles querem, primeira coisa. Aí a análise. A análise eles vão registrar ou não vão registrar? Ora, eles não têm que analisar se vão registrar ou deixar de registrar. Eles registram por isso, como acontece com o cartório de títulos e documentos. Não é competência deles isso. Não é competência. Entendeu? Se eles não têm competência mais né, dessas algemas que eles tinham com o sindicato, não tem nada que fazer isso. A Justiça, sim, é que pode julgar a nulidade ou não de determinadas cláusulas, isso sim. Agora, eles embaçarem
né? Ou criarem problemas de registro por causa disso, e aí então ficam legislando. Então vem, instrução normativa tal dispõe sobre isso, instrução normativa tal dispõe sobre aquilo, e assim vai. Então, na verdade, eu penso que o Ministério da Economia, agora que encampou isso daí, que quer descomplicar, parem com isso. Então, simplesmente, porque a CLT diz lá no artigo 634, parágrafo único, ou parágrafo primeiro, não me lembro exatamente, diz assim, a norma coletiva passa a ter vigor, ou entrará em vigência, 3 dias após o depósito no Ministério do Trabalho. É simples. Então, não tem mais que ficar questionando fórmulas, etc. e tal. Então, essa adequação que se faz eletronicamente para o Ministério do Trabalho, se tem efeitos estatísticos e tudo, isso é problema deles. Agora, nós, o povo, temos que fazer ou simplificar o trabalho para eles, que eles não têm nada a ver com isso daí. Doutora, então, a coisa ficou muito complicada. Doutora, descomplicar, eles estão querendo descomplicar, programa... Né? Descomplicar... Complica trabalhista, eles estão complicando aí, né, uma situação que poderia ser mais ágil, mais fácil. Antes da reforma e depois da reforma, para vocês operadores do direito nessa área trabalhista, mudou muito? Mudou tudo, né? Tudo, na verdade. Aliás, É uma nova era, é uma nova era trabalhista, os advogados antigos, né? Como eu também já estou nessa fase agora, os mais antigos, você teve que se adequar aos novos tempos, processo eletrônico, você tem que ter todo um aparato, né, para você poder conseguir funcionar hoje. Acompanhar isso. Acompanhar. E não só essa parte, antes fosse só essa parte de tecnologia, né? Isso até mas ajuda, eles né? reformaram mais de 100 artigos, eles reformaram tudo, né, doutor Stalin? Então, esses artigos que foram reformados, vieram para ajudar ou não? Vieram para complicar? Complicou ou descomplicou? Complicou. Tanto muito a vida do trabalhador, por quê? Em inúmeras situações, mas eu sempre falei isso, desde 2017, né, Jorge? Quando a gente começou com as lives falando sobre a reforma trabalhista, que era essa questão de sucumbência na Justiça do Trabalho e honorários advocatícios para o trabalhador quando ele perde. Isso inverteu, é bom colocar que agora, quando perde... Paga. A sucumbência, quer dizer, ele paga, perdeu, né? o processo ele improcedente, ele vai ter que custear, pagar os honorários da parte do advogado, da empresa, e vai pagar as custas do processo. Isso chama sucumbência. Sucumbência. Sucumbências são o que é devido, tá? Agora, o que acontece que preocupa muito? Muitos trabalhadores, é o que a gente sempre fala aqui, na inicial, primeiro grau, como a gente está falando aqui, né? O doutor Stalin, o Jorge, a gente falando sobre acordos, tal, essa parte. Segundo grau, falando aqui no primeiro grau, no baixo clero, né, doutor Stalin? Falando aqui no baixo clero, no primeiro grau, o que acontece? Quando o trabalhador ganha, e muitas vezes ele não ganha em totum, ou seja, ele não ganha totalmente, ele ganha em parte, ele também vai pagar. Porque o que ele perde, você tem que liquidar a reclamação trabalhista. Eu peço horas extras. Eu não consegui provar, eu ganhei a rescisão, que ele não recebeu. Mas não as horas incluiu extras, hora extra. Aí eu você tem que coloquei pagar. tudo, eu pedi lá a rescisão do contrato dele e pedi as horas extras. Só que o que acontece? A rescisão, tudo bem, não pagou, está aprovado. E as horas extras, eu tenho que provar que ele trabalhou, certo? Trazer as testemunhas, bom, enfim. O que acontece? Eu não consegui provar essas horas extras. Então, eu liquidei lá o pedido. Olha, 20 mil reais. A rescisão dele, 20 mil, deu 40 mil. Ele vai ter que pagar, porque ele perdeu as horas extras. Ele vai pagar a sucumbência, vai pagar ali sobre aqueles 20 mil que ele perdeu. Então, ou seja, o trabalhador, depois dessa reforma trabalhista, por isso que eles falam, você tem que enxugar. O que eles querem? Você não pode, você só vai pedir, porque na trabalhista sempre teve essa, digamos, essa fake news, essa falsidade que colocaram que a Justiça do Trabalho, ela é
paternal, ela só ajuda lá, O os trabalhador. juízes estão lá para ajudar o trabalhador, o que é uma mentira. Por quê? O trabalhador nunca perde, era o que a gente ouvia. O trabalhador nunca perde, era isso, Nunca né? perde, enfim, sempre perdeu. Alguns processos até tinham custas, que às vezes eram pagas pelo trabalhador. Depois teve uma portaria que entrou, né, doutor Stalin, que era a questão que estava muito bem sedimentado, estava muito bem esclarecido antes da reforma. Olha, é a perícia, as custas de perícia que tem no processo, vai ficar por conta lá do tribunal, o tribunal vai arcar. Bom, enfim, eles desmontaram tudo e reformaram. Com a reforma trabalhista, o trabalhador tem que pagar a perícia, se perder, perícia médica, ou mesmo a perícia que vai constar lá em insalubridade ou periculosidade, a perícia técnica. Então, ele paga, se perder, paga. Ele vai pagar a ação se ele perder em parte, né? E muitas vezes acontece porque você tem que provar, e na hora que você vai instruir uma audiência, vai produzir a sua prova, pode acontecer de você não ter sucesso. Não que eles estivessem mentindo sobre Sim. a questão das horas extras. Difícil comprovar. Exato, como Difícil a comprovação maioria alguma. aqui já participou de algumas audiências, você é testemunha, e muitas vezes você vai falar sobre o horário que ele fazia e o juiz não se convence de que aquilo é verdade. Verdadeiro. Então, a questão aí de pagar, essa questão, ela ficou muito mal, mal resolvida. Tem a ação direta de inconstitucionalidade que parou, né, com essa pandemia, com inúmeros problemas aí lá no STF. E, enfim, é isso, né, Altair? No primeiro grau, estamos aí nessa... É bom pensar aí antes de Nessa qualquer ação, situação. porque se você perder, você vai pagar. A sucumbência toda, não é? Exato, Não e tá- o que nós temos... E não é pouco. Então, mas estamos na briga. Por quê? O trabalhador também não tem que se intimidar Claro, de lógico, não lógico. reclamar Se você o seu tiver no direito, seu direito, tem que reclamar. porque tem custas, porque tem que brigar. Porque se nós não brigarmos, vai acontecer o que já está acontecendo aí, perder e acabou. Né? Então, eu sempre oriento os clientes e explicar direitinho. Você tem as suas custas, mas você não pode. Às vezes tem reclamação, o cara trabalhou 10, 15, 20 anos, está querendo reclamar e tem esse medo de ter que pagar essas custas. Nossa, doutora, 14 Se eu mil, perder, não sei. como é que faz, né? Se eu perder, né? Porque eles também jogaram essa propaganda aí na cabeça do trabalhador e Intimidou hoje bastante. né? Criou muito obstáculo para reclamação Para trabalhista. arrematar, aqui. doutor, para a gente ir embora, só para arrematar rapidamente. Muito bem, essa reforma trabalhista veio realmente para inverter a situação. Como inverter? Porque a legislação lá de trás, de mais de 80 anos, era uma legislação equilibrada. Ou seja, o que concede para um lado também concede para o outro. No aspecto de direito material. No direito processual, que o pessoal sempre não levou muito em consideração, porque a justiça protege. A justiça não protege. A justiça, ela trabalha em cima daquilo que está no texto da lei. Com essa reforma toda, o que está acontecendo, e o espelho maior está lá em Brasília, no STF, Supremo Tribunal Federal, é que, e até recentemente, há poucas semanas nós observamos isso, agora estão fazendo, simplesmente o juiz, ele aplica a lei ao caso concreto. E o que está acontecendo hoje é a interpretação para a aplicação da lei, a interpretação meramente literal. Ou seja, toda a legislação foi feita num arcabouço de princípios de direito, de estudos científicos, e não pode ser agora, como está, por conveniências políticas. O Brasil tem muitas reclamações trabalhistas. Por quê? Porque todo mundo gosta de reclamar? Não, é porque houve violação. Normalmente existe um embasamento no direito. Então, se o sujeito tem direito, ele vai reclamar. Agora, se o volume de ações era muito grande, por quê? Porque o descumprimento da legislação também era muito grande. Agora, com essas restrições que fizeram, evidentemente que o coitado do trabalhador, que é o hipossuficiente, o mais fraco, ele fica temeroso.
Então ele fala, eu não vou promover a ação porque de repente eu perco e aí como Vai é que fica piorar a a minha situação, vai piorar. Então ele está declinando muitas vezes o direito que ele possui. De medo. Entendeu? De medo. A verdade é essa. Bom, eu preciso encerrar o programa. Jorge, obrigado. Obrigado eu, mais uma vez. Muito obrigado pelo espaço. Doutor Stalin, muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Doutora Thelma, muito obrigado e parabéns. Feliz aniversário. Domingo agora é aniversário da doutora Thelma. Vai ser uma festa lá com os gêmeos, hein? Ai, vai ser um trabalhão com gente. Parabéns, viu? Obrigada. Obrigado. Até sexta. Obrigada. Até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Muito obrigado, gente. Um grande abraço e até segunda-feira aqui no Ponto de Vista.